Tô nervosa com essa prova. Vamos lá, mais um dia de aula. Vamos falar da Viva CPA 20. Se eu te falar que essa prova é mais fácil do que tu não imagina. Bem simples. Conversa, Paulo, você tá me enganando. Não estou te enganando, não minto. Eu menti no Hum. CPA, no CPA 10? Menti não. Então, pronto. Difícil eu sei. Isso é pesado. Tá? É. Então vamos lá. Calma, que isso aí eu não tô nem pensando ainda. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje da Ambima, né? A Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro de Capitais. E a primeira coisa que eu venho falar para você é o seguinte, né? A Ambima, ela é uma instituição privada, ela é uma autorreguladora. Toda vez que tu ouvir essa palavra autorregulação, significa que ela é uma entidade privada que vai regular o mercado. Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa saber da Ambima. Então, primeiro, né? Quando a gente fala de Ambima, tá? Ela é uma autorreguladora, tá? Mas existe um regulador de mercado, que é a CVM. Então, a primeira coisa que eu já chamo atenção para a tua prova, se vir uma questão na tua prova lá que fale, por exemplo, houve conflito normativo entre a norma da Ambima e a norma da CVM. Quem é que vai prevalecer? Vai prevalecer a norma da CVM, tá? Sempre que houver conflitos normativos, vai prevalecer o da CVM, que a CVM é o regulador, a autarquia, né? É o regulador do governo, né? Então, é ela que vai ter o maior peso. Já a Ambima, ela é uma... Como que pode vir isso na prova, Paulo? Ah, Assim, uma pergunta? normalmente vem uma pergunta lá, mais ou menos assim. Imagina que a Ambima e a CVM estão, vamos dizer assim, criando diretrizes para fundos de investimento, né? Quem é que vai ter a norma de maior eficácia, a norma de maior peso? Vai ser a CVM, sempre a CVM, tá? Ah, tá, entendi. Então, mais ou menos nesse sentido. Então, eles vão colocar um caso de conflito e vão perguntar de ti quem é a norma de maior relevância. Sempre vai ser a da CVM, tá? Agora, uma coisa eu preciso saber da Ambima. Qual? Tá? Para que serve a Ambima? A Ambima ela serve para dar uma segurança do mercado como um critério a mais, né, de padronização. Então, a Ambima ela vai criar uma padronização existente para o mercado que vai fazer com que outros, né, fundos de investimentos ou outras instituições venham a aderir. Não quer dizer que toda instituição é obrigada. Então, olha só uma pegadinha que pode vir na tua prova. A certificação Ambima, ela é obrigatória para todo profissional que atua no mercado financeiro de capitais? A resposta é Sim. não. Não, Sério? não, sério. A certificação Ambima, ela só vai ser obrigatória se a instituição financeira a qual você trabalha esteja vinculada a ela. Ah, é Então, verdade. Eu lembro dessa pegadinha que tu falou. Eu lembro. ela ainda vem na 20 ainda, tá? Então, por exemplo, Caraca, eu a esqueci Finance disso. Academy é uma instituição financeira hoje? É um agente autônomo de investimento. Ela tem que se adequar à Ambima? Não, entendeu? Eu não preciso me adequar à Beleza. Ambima, eu só me adequo à Ambima se eu quiser, né? Então, se a partir do momento que eu me adequar à Ambima, né, me inscrever na Ambima, aí todos os profissionais que trabalham na Finance Academy são obrigados a ter a certificação Ambima. Tá? Então, a certificação Ambima, ela, primeiro caso, ela se torna obrigatória, tá? Àqueles profissionais em que as suas instituições são filiadas a ela. Ou seja, se não houver filiação à Ambima, o profissional não é obrigado a tirar a prova, tá? Então, essa é a primeira situação. Então, a Ambima é essa autorreguladora, então ela vai criar procedimentos para padronizar e aumentar a eficácia e a transparência do mercado. A Ambima ela vai trabalhar com alguns pilares, entre elas nós vamos ter o pilar normativo, nós vamos ter o pilar de educação, nós vamos ter um pilar para supervisão de instituições financeiras, ao qual ela vai estar procurando aí, né, todos os nichos no mercado internacional, ela vai estar procurando aí em colocá-los dentro do Brasil aquilo que são as melhores práticas. Então, a Ambima está procurando aquilo que é de melhor no mercado para colocar aqui dentro do mercado brasileiro, tá? Então, essa é a primeira observação que que eu chamo, né? A Ambima é um órgão regulador, tá? É, privado, tá?
Então, a norma dela não tem tanta eficácia quanto a CVM, tá? Ela vai valer apenas para aqueles que estão associados. Então, olha só, para você fazer parte da Ambima, você tem que se associar. A associação, ó, tem como objetivos, né? Representar e assistir tecnicamente e juridicamente os associados em assuntos de interesse do mercado financeiro de capitais. Então, a Ambima ela vai ter um corpo lá de colaboradores, tá? Que quando a instituição financeira tiver com dúvida, quando o mercado tiver com dúvida sobre determinadas pautas, eles vão prestar assessoria às instituições para que eles venham ter um melhor desempenho, tá? Outras questões que a Ambima faz, ó, ela desenvolve gestões perante autoridades competentes sobre assuntos de interesse de atividade dos seus associados. Então, por exemplo, se um banco, uma corretora, uma distribuidora que é filiada à Ambima, né, levanta a questão, a necessidade de uma nova regulamentação no mercado de capitais. Eles até levantaram uma, né? Eu assisti o último Ambima Summit, que foi online, né? E eles levaram a necessidade, por exemplo, dos YouTubers, né, que falam sobre mercado financeiro, ter uma certificação no mercado para não ficar falando besteira, né? Então, eles iam credenciar esses YouTubers, e os YouTubers que não fossem credenciados iam ter penalidades. Então, o que eles estão querendo fazer com a CVM? Uma lei, uma norma, né? Uma norma da CVM, uma instrução CVM, que obrigue os YouTubers que falam do mercado financeiro ou terem uma experiência mínima como profissionais ou tirar uma certificação, que eu acho válido, tá? E muito YouTube fazendo besteira aí, né? Então, necessidades, vão fazendo outras coisas que estão tendo necessidade aqui, que a Ambima está estudando, é o uso das criptomoedas, tá? Logo, logo, a gente vai ter criptomoedas negociadas dentro das instituições financeiras. Terceiro, incentivar as relações entre instituições que operam nos mercados financeiros e capitais, né? Então, ela vai incentivar com que haja uma interação, né, entre as instituições que atuam no mercado com o intuito, né, de criar mais transparência, né? Fazer novas parcerias. Então, você vai ver aí que muitos lançamentos, né, ofertas públicas, né, muitos IPOs, né, que são praticados no mercado, eles são feitos com diversas instituições. Então, deixa de lado aquela rixa entre elas, tá? Quarto, amparar o legítimo interesse dos mercados financeiros e de capitais perante os poderes públicos, visando seu desenvolvimento, bem como o desenvolvimento de instituições que operam nele. Qual é o principal interesse dos mercados financeiros de capitais? E, basicamente, o interesse principal deles é financiamento, né? Então, essa ideia de financiamento, né, ela vai ser fomentada pela Ambima e dos seus parceiros, porque elas vão ser utilizadas para desenvolver as instituições e o país. Por exemplo, né, houve uma época que teve um determinado partido que ele não apoiava e não apoia até hoje o mercado de capitais. Para ele não tem que ter banco, para ele não tem que ter corretora, distribuidora, para ele o empresário não tem que ter empresário, tudo tem que ser do Estado, o Estado tem que absorver tudo, né? Então, esses interesses aí, né, eles quase vieram por queda, né, na época do ano, acho que 2014, 2016, e o mercado teve que dizer, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão botar milhões e milhões de pessoas na rua. E aí o pessoal começou a se preocupar mais com o mercado financeiro. Mas existe esses malucos, tá? Manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, isso aqui é importante da Ambima, que ela vai trocando aí informações, vai vendo quais são as melhores práticas adotadas pelos mercados internacionais, né, e vem trazendo para o Brasil dentro da nossa realidade, aperfeiçoando o nosso contexto. Estabelecer princípios éticos a serem respeitados pelos associados no exercício de suas atividades. Então, a gente vai ver aí que existe um princípio ético para as instituições financeiras e um princípio ético que é adotado, né, para os profissionais, né? Um deles que eu quero que você não esqueça é que um profissional dois, né? Um profissional do sistema financeiro, né, do mercado de capitais, ele tem que atuar com diligência. O que seria diligência, Paulo? Diligência seria eu cuidar, né, atentar para os investimentos do meu cliente, tá? Para que ele, né, atentar e cuidar como se o recurso dele fosse meu, porque muitos investidores, quando vão investir, eles não têm a mínima noção e nem olham os investimentos dele.
Tá? Uma outra situação que, nessa questão aqui de princípios éticos, é que a gente não pode prometer rentabilidade para o nosso cliente. Né? Isso é impossível, porque a primícia, né, parte, né, que o mercado comanda isso. E é verdade, há uma livre flutuação dos preços, né, dos produtos. Tá? Então, esses seriam, né, os principais cuidados. Né? E vamos seguir aqui. Tá? A gente tem aqui o primeiro código da Ambima, né? Nós vamos falar deles várias vezes, então aqui vai ser apenas um resumo nesse primeiro tempo, tá? Então nós temos E o código. Paulo, Oi, pode esse falar. negócio cinza é do meu computador ou é do teu? Ele Cinza? fica por cima das letras aí, tipo um negocinho, não Sim. sei, é Bate uma tipo uma foto no caixa. WhatsApp aí, Igor, me dá uma olhada. Ele fica, tá ficando por cima. Peraí, rapidinho. Eu não sei se é o meu computador ou se é o teu. Não, o meu tá Peraí, liberado tudo rapidinho. aqui. Deixa eu Bate passar no uma, privado. bate uma foto aí só para me ver aí. Aí ele tá ficando em cima das letras. Já mandei. Deixa eu ver Eu não sei se é aqui. o meu ou se é o teu. Nossa, cinza. Ah, isso aqui é a janelinha, pô. Essa é a janelinha, que acho que tu fechou tua câmera, né? Essa é a janelinha. Quando eu mexo aqui, a minha janela Oxe, mexe aí? não. Não? Clica nele e Uh-uh. mexe para o outro lado do slide. Não, não tá mexendo, não. Não, isso é o teu PC. Quer ver? Pera, Faz o seguinte. Sai e eu vou entra de entrar isso novo. aí. É isso que eu vou fazer, porque o meu tá meio bugado. Não sei se tu viu que ele fica go into não sei lá o que das contas. Peraí, vou fazer aqui, rapidinho. Já? Já. E aí? Ainda tá aparecendo. Eu acho que é do meu mesmo. Mas eu não sei onde tira, não. Vai ficar assim mesmo. Não, não parece nada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a gente vai falar aqui do código da Ambima, aqui, das ofertas públicas, né, de distribuição e aquisições de valores mobiliários. Né? Então, esse aqui seria um código que a gente vai conversar de forma sucinta sobre ele, lembrando que a gente vai detalhar mais nos outros módulos. Então, olha lá. Quando a gente fala desse código, tá, o principal objetivo que a gente tem aqui, né, estabelecer princípios e regras, tá, para a manutenção dos mais elevados padrões éticos, consagração das instituições, concorrência leal, padronização das instituições. Isso aqui que tu está vendo aqui, vem em todos os principais códigos da Ambima, como se fosse um cabeçalho, sempre vem isso, tá? Ele vai falar sobre o funcionamento, a distribuição, então todos eles vêm especificando isso. Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela, tudo bem, Ju? Aí, Ela tava dormindo, tá com a cara certeza. de sono, ela, olha. Não, mas você Tá não todo dorme, mundo não. acabado. Essa é toda fitness, essa daí. Ei, rapaz, ela levanta peso, ela levanta o meu peso com um braço. Eu vi ela levantando lá 300 quilos, assim, com um braço lá no Queria, mas fitness eu lá. durmo. A bicha, não, um murro dela, mulher doer pra cacete. Então, Ai, ai. vamos lá. Né? Então, esse cabeçalho vem em todas as normas da Anbima. Então, o que a gente tem que saber aqui? Que a Anbima ela vai se preocupar com os padrões éticos, ela vai se consagrar nas instituições em relação a essas práticas igualitárias, né? Que vai igualar todas as instituições que vão trabalhar, principalmente nessa questão de concorrência leal, né? Preservando lá para que nenhuma instituição financeira trabalhe contra a outra, né? E a parte de procedimento. Então, quando falo de procedimento, a mesma forma que é colocado um fundo de investimento no Bradesco no mercado, vai ser a mesma forma do Itaú, a mesma forma do Santander, vai ser a mesma forma da XP, por aí vai. Da Genial, BTG e por aí vai. Por quê? Porque eles são aderentes ao Código Ambima, então eles vão ter uma padronização
né? Feita por essa entidade autorreguladora. Né? E os profissionais que atuam aqui, eles vão ter que possuir uma qualificação para a distribuição desses produtos. Então, por exemplo, quem tem o CPA 10 está qualificado para trabalhar com varejo. Quem tem o CPA 20 está qualificado para trabalhar no segmento PJ, né? Ou o segmento que a gente chama de alta renda, que a gente chama de private bank, né? Private bank, tá? Quem tem o CEA está habilitado a trabalhar na parte de investimentos. Então, cada certificação vai ter o seu objetivo, né? Então, essa vai ser a primícia, né? Então, quando a gente fala da distribuição de valores mobiliários, a Ambima também vai dizer aqui, ó, para quem é esse código? Esse código é para bancos múltiplos, bancos de investimento, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, sociedades corretoras distribuidoras, gestores e administradores fiduciários, né? E pessoas que distribuem seus próprios fundos de investimentos, né? Então, nesse caso aqui, pessoas que vão distribuir, podem entrar os agentes autônomos de investimento. Agora, sim, para quem vai valer o código, né? Voltando à afirmação que eu fiz, né? Antes da aula, antes da Ju entrar, só vale o código Ambima para quem é filiado. Ou seja, se o banco que você trabalha não tem filiação na Ambima, então o código Ambima não tem validade para você. Se o banco que você trabalha, ele é filiado à Ambima, então você será obrigado a tirar a certificação e a instituição financeira que você trabalha, ela vai ser obrigada a padronizar os investimentos, né, de acordo com o que o código, né, determina, tá? Tem algum banco que trabalha dessa forma sem Eu ser acho que não, que vinculado? eu conheço, não. Todos têm, Votorantim, Bradesco, Itaú, Santander, Genial. A Genial tem o banco, eles têm o pessoal certificado, né? O mesmo assim, só que eu vejo quem está de fora são os agentes autônomos, mas também tem um motivo, né? Ninguém quer pagar mais coisa, né? Você já paga CVM, paga um imposto, quer pagar mais um, aí eu não acho vantagem, né? Nem eu. Uma vez, um dia, eu filiei a Finance nisso. Talvez, um dia, não sei, quem sabe. E Paulo, não sei se tu vai lembrar dessa aluna, ela fez CPA 10 comigo, uma dos olhos claros. Qual era o Ah, nome peraí que eu acho que é Juliana também. Deixa eu ver aqui. Ela trabalhava num banco que eu até hoje eu não sei o que que é. É tipo eu acho que é tipo um Cicobi da vida. rapaz, tu tem que mandar foto, porque quantas Julianas eu É, depois conheço eu de vou te banco? passar a foto. Eu não Tem faço a, ideia. tem a Juliana Barini, que é do Santander. Tem a Juliana Aguiar, que está me olhando aqui com É, cara de pois que é, está com justamente. sono, que é do Bradesco. Aí tem a Juliana Nascimento, que fez comigo, mas não trabalha em banco, é minha Depois eu vou te investidora. passar a foto dela. Eu lembro que era um banco pequeno, mas eu não faço ideia de qual é o nome do banco dela. Sei não, só vendo mesmo, porque é tanta gente, Bruno, que eu conheço de Juliana nesse mundo. Juliana, Eu tô com Fernanda cara de Carol, sono, né? Eu tá? tô com cara de sono. Só um pouquinho. A Stephanie Eu não não tá com cara de sono, não. A Stephanie tá com cara que babou, acordou agora. sei. Aí, por isso que ela Quem fechou a me câmera, porque dera, eu falei isso, ela ficou com vergonha. quem me dera. Eu não sei. O meu olho Queria ter amanheceu inchado descansado. aqui em cima hoje. Ah, para eu dormir Certeza que tão tá bem que eu tô assim. querendo dormir de novo hoje. Vamos lá. As instituições participantes devem, olha aqui, os princípios que devem ser adotados aqui na distribuição e aquisição de valores mobiliários. Então, se você está numa instituição, ela vai ter que adequar a esses itens. Qual? Primeiro, exercer suas atividades com boa fé, ou seja, de forma lícita, sem enganar cliente. Transparência, ou seja, falando para o cliente todos os riscos que serão envolvidos na operação. Diligência, o que seria diligência? Né? Cuidando para que os recursos do cliente, né, sejam administrados da melhor forma. E lealdade, né? Ou seja, lealdade com o mercado e com os investidores. Tá? Cumprir todas as suas obrigações, olha, devendo empregar no exercício de suas atividades o cuidado que toda pessoa prudente costuma dispensar na administração dos seus recursos próprios, né? E pode responder por infrações ou irregularidades, tá? Isso aqui que eu botei no item 2, que está lá no código da Ambima, é Ctrl+C, Ctrl+V do código, ele é nada mais do que o conceito de diligência, tá? Então, a diligência para a Ambima é isso, é cumprir todas as suas obrigações, ou seja, as instituições financeiras vão cumprir todas as suas obrigações,
pagando impostos, né? Tratando bem os clientes, tratando sem distinção, né? Vai comunicar o mercado que deve ser comunicado, não ocultar nenhum tipo de informação, e vai também, né, atuar administrando o recurso, né, do investidor como se fosse dela. Só que a gente sabe que a gente tem que orientar o investidor quanto aos riscos, né? Não dá para se evitar riscos, né, em investimentos. Por exemplo, por mais que a instituição financeira trabalhe da forma mais adequada possível, ela não pode evitar que uma empresa venha à falência, ela não pode evitar uma guerra, né? Tem muito investidor que fala comigo hoje como se eu pudesse prever o futuro, como se eu pudesse saber o que vai acontecer, né? Quais serão as ações, quais serão os investimentos que vão bombar depois que a guerra da Rússia acabar. Sabe Deus, mano, não sei nem o que eu vou comer amanhã, tá? Depende. Hã? Eita, subiu, ficou falando sozinho. Então, olha lá, nortear aqui, tá? A prestação das atividades pelo princípio, tá? Da liberdade de iniciativa e da livre concorrência. Então, quando eu falo aqui da liberdade de iniciativa, eu tenho a seguinte situação, tá? Toda instituição financeira é livre para colocar o produto que ela quiser no mercado, desde que respeitem as normas e a legislação em vigor, tá? Livre concorrência, todo mundo é livre para trabalhar com o que quer, desde que respeite também as leis, tá? O que eu tenho que evitar? Não é? Concorrência desleal, ou seja, prejudicar o meu concorrente, não é? Ou condições que não sejam iguais no mercado, ou seja, tentar subornar, né, alguém para tentar ter vantagem em cima da minha concorrência. Isso aqui seria também considerado um crime, tá? Então, coisas que eu tenho que cuidar, tá? Então, aqui ainda dentro do código da Ambima, né, então eu tenho que evitar qualquer prática, né, que infrinja ou esteja em conflito com esse código, tá? Ou com a norma. Adotar condutas compatíveis com o princípio de idoneidade moral e profissional, ou seja, eu tenho que ser íntegro naquilo que eu posso fazer, né? Então, quando eu sou íntegro dentro do meu escopo de trabalho, lembre-se, você não tem como prometer rentabilidade, você não pode, né, tirar um cliente de uma instituição financeira, né, alegando que você vai conseguir dar a mesma remuneração para ele, né, lá numa outra instituição, a não ser que você tenha os produtos muito parecidos, você consegue fazer isso, mas tentar numa conversa e depois você não conseguir prometer o que você falou para o seu cliente também é ruim, tá? Evitar práticas que possam vir a prejudicar a distribuição de produtos de investimento, ou seja, práticas irregulares, questões com lavagem de dinheiro, escândalos, tudo isso pode prejudicar. Por exemplo, existe um banco, né, chamado BTG Pactual. Vocês devem ter ouvido falar desse banco, né? Muitos clientes saem da vida de vocês e da minha para esse banco. Esse banco, ele tem uma caixinha preta. No dia que estourar, né, muita gente vai se lascar aqui. Primeiro, porque esse banco ele foi citado em várias operações envolvendo desvio e lavagem de dinheiro na época da Lava Jato, né? E teve até o seu presidente preso, que foi o André Esteves. Vocês podem procurar isso aí no Google. E hoje ele desponta como um dos principais bancos de investimento do país, tá? Uhum. Então, lá. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, direitos relacionados a atribuições específicas, né? Participantes estabelecidas em contratos e regulamentos. Então, tem que se vigiar nessa questão para evitar práticas que possam prejudicar os investimentos, tá? Então, assim, o que cabe à instituição, né? As instituições financeiras? Cabe aqui, ó, os melhores esforços para que todos os profissionais que desempenham as funções ligadas a produtos de investimento atuem com imparcialidade. O que seria ser imparcial? Não é? Imagina, por exemplo, às vezes eu prego muito isso lá na Finance, porque o que acontece? Eu e os meninos somos muito acostumados a trabalhar com renda variável. Então, eu não sei o que é renda fixa na minha carteira. Faz anos que eu não invisto em renda fixa. Eu não sei o que é um CDB, uma LCI, uma LCA, um tesouro direto, um fundo de renda fixa, um fundo de investimento. Essas porcarias eu não invisto, entendeu? Mas tem alguns investidores meus que gostam disso, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que ter imparcialidade. Qual a imparcialidade?
A gente pode, por exemplo, você que está aí no coisa, né, no dia a dia, você pode oferecer um outro investimento para o teu cliente, mas na medida que ele disser para você não gosto, você vai e bota ele onde ele quer, né? Então, por exemplo, lá na Fine você tem investidor que é 100% CDB, 100% renda fixa. Então, é o que agrada a ele, deixa lá, né? E até melhor você fazer isso, sabe por quê? Porque vai por experiência própria. Se você bota um cara que ele não é acostumado com risco e ele está só naquele nível de ganância, quer colocar o dinheiro para ver se floresce, multiplica, triplica, né? Se ele não conseguir isso, ele vai te encher o saco, ele vai te perturbar o dia todo, né? Então, o que que acontece lá na Finance? Eu toco o terror. Vou Logo que o fazer um cara- alô Bradesco só É, para você, conquistar um alô Bradesco. lá na Finance, o que que eu faço? O cara atravessou a porta, eu pergunto, você já investiu? Ele disse, a maioria, 100% das vezes, diz já, já. Aí eu pergunto assim, você já investiu em renda variável? Aí ações, já, não sei o quê. Aí 100% que também, já, né? Já. Aí eu disse, você já perdeu dinheiro da bolsa? Você já sofreu? Não, nunca vi isso, nunca Não. passei por isso. Eu digo, então, você não é investidor, você está mentindo para mim na sua entrevista. Aí o cara, não, é porque eu ouvi um colega, aí começa a dizer, não, é que eu vim, eu estou querendo investir a primeira vez, não sei o quê. Aí eu descubro, aí que eu vou falar para ele, olha, o importante é você montar um patrimônio de referência. Como assim, pô? Primeiro você monta ali, né? Faz uma renda fixa ali para ter um colchão, um dinheiro ali na retaguarda, e aí você pega 10% e coloca em risco, para ver se você se acostuma com isso. Se você se acostumar, aí você pode migrar a sua carteira. Se você não tiver perfil para risco, game over, nem entre, né? Porque você só vai perder dinheiro. E olha uma coisa impressionante que eu vou dizer para vocês como experiência. Se o investidor sentar na mesa de vocês e ele for 100% pessimista, assim, medroso, não ofereça nada para ele que tenha alto risco. Bote no conservador. Porque é 100% de certeza de ele assinar lá a previdência, de ele assinar o termo do fundo de investimento, de ele comprar as ações e do outro dia tudo cair. Já aconteceu mais de uma É vez verdade. isso comigo. Já aconteceu mais É de uma verdade. vez. Aconteceu Tá? comigo também. Cara, é impressionante. Teve alunos, teve clientes, ixi, muitos, muitos. Na Finance vai fazer 5 anos já. O cara chega lá comigo, não, eu aguento a pressão, esse dinheiro que está aí, eu não vou usar para o curto prazo, não, isso é para aposentadoria, isso é para longo tempo. Perdeu R$ 100, aí começa. Pô, Paulo, eu estou perdendo R$ 100, Paulo. Pô, Paulo, perdendo R$ 100, Paulo. Paulo, estou perdendo R$ 100, Paulo, não sei o quê. Eu digo, mano, a minha carteira variou 10 mil. Aí ele negativo, aí tu tá perdendo R$ 100 e tá chorando? Não, Paulo, porque não sei o que, não sei o que, Paulo. Eu digo bem assim, mano, faz o seguinte, saca essa porra e coloca na renda fixa. Não, a renda fixa não rende. Então aguenta, porra. Entendeu? Fala assim mesmo para os investidores, né? Todo dia é isso, tá? Mas Fala assim, hein? eu falo. Mas os investimentos é legais, porque lá eu sou dono, não sou bancário, tem que ficar trabalhando para os Eu outros, esqueci disso. né? Esqueci disso. Aí eu pego e falo mesmo, digo, mano, renda fixa, renda variável, os que seguram ficam felizes. Por exemplo, eu estou com um cliente que ele está com 60% de ganho em 2 anos. Você sabe quanto é que esse cara ganhou comigo? Ele ganhou R$ 1.200.000, o lucro dele em 2 anos. Né? Eu tenho um cliente que colocou 20 mil comigo e ganhou em 2 anos 60% disso. Né? Mas eu também tenho cliente que perdeu. Né? Tem cliente que a gente fala para ele, vamos alterar a carteira? Não, não quero. Vamos fazer isso? Não, não quero. Não, não sei o quê. Não, vai ficar assim. Não sei o quê. Não, eu sempre fui assim, síndrome de Gabriela. Eu assim, eu fui assim, Gabriela. Então o cara fica assim, com os investimentos também, É entendeu? verdade. Ou então, é aquele investidor chamado de precioso, né? O Smiggle, né? O cara pega uma ação, aí eu digo para ele, tá na hora de vender, você já está com 5% de ganho. Não, eu gosto tudo dela, preciosa, my precious. Aí não gosto dela, eu digo, não, mano, já chegou 6%, vou vender. Não, 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 vamos segurar ela não, um pouquinho para ver o que. Aí demora o outro dia, cai 14% ali. Porra, Paulo, eu devia ter te ouvido, olha. Aí passa 6 meses para a bicha levantar de novo. Vocês vão ter desses naipes aí, tá? Ó, divulgar informações claras,
inequívocas aos seus investidores. Ou seja, se você não sabe a informação, diga para ele, eu vou consultar depois eu lhe retorno. Nunca dê uma informação à toa para o seu investidor, para o seu cliente, que isso vai dar uma dor de cabeça depois, tá? Aos investidores, acerca dos riscos e consequências que poderão advir do produto. Toda vez que entra um investidor lá comigo, eu falo, olha, se você quer ganhar dinheiro na renda variável, você tem que aprender a perder. Você sabe perder? Aí o cara disse assim, não, eu não sei perder, então fique na renda fixa. Ah, mas a renda fixa rende pouco. Se contente com ela, porque é melhor você ter o pouco do que não ter nada. Entendeu? Fala assim mesmo. Agora, se você for porra louca que nem eu, invista em ações, invista em renda variável, que você, no futuro, vai ter grana. Entendeu? Mas não pense assim, em 6 meses eu vou ter retorno, 2 meses. Não, você pode até ter. É variável, não depende de você, tá? Eu tenho um investidor meu que ganhou 6% num dia, semana passada lá, porque a Petro deu um susto, ela explodiu para ser assim, buf! Mas foi algo atípico, pode acontecer como não pode acontecer. Então o cara tem que ter paciência, tá? Aqui, ó, identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse. O que é um conflito de interesse, dona Juliana, dona Stephanie? Conflito de interesse. Conflito de interesse é o seguinte. Tem uma carteira por fora, sei que ele vai me dar uma vantagem. Também. Mas vamos pensar de uma forma bem mais simples. Assim, esse teu raciocínio está certo, tá, Stephanie? Eu só vou complicar e depois, lá na frente, eu volto e pego a tua ideia. Mas o principal conflito de interesse é o seguinte. Vocês não trabalham numa organização chamada Bradesco? Sim. Qual é a finalidade do Bradesco como organização? Lucro. Lucro. Toda empresa quer dar lucro, porque se dá lucro, o pessoal fica rico, os acionistas ficam ricos, todo mundo fica rico, os funcionários vão parar de buzinar porque tu consegue dar um aumento. Beleza. E aí, o que acontece? O que pode o funcionário do Bradesco fazer, né, que gere um conflito em relação a esse interesse de dar lucro? Primeiro, o cara foi contratado lá 8 horas para trabalhar no banco, né? Enquanto ele está lá no banco, ele está vendo vídeos pornográficos no WhatsApp. O tempo que ele perde vendo essas besteiras, ele era para estar vendendo produto. Ele não está vendendo. Isso é um conflito de interesse? É. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma colega que trabalhava lá, que ela vivia o dia todo brigando com o marido dela. Aí ela se trancava no banheiro e haja porrada no telefone. O tempo que ela perdia brigando com o marido dela, ela deixava de abrir conta, vender seguro, vender previdência, vender não sei o quê. Isso aí é conflito de interesse. Eu também já vi colega em banco, por exemplo, o cara tá lá no caixa, né? Aí vendendo lá e não sei o quê, aí ele pega e entrega um cartãozinho. Olha, eu tô vendendo Mary Kay, tô vendendo Avon, tô vendendo Romanel, tô vendendo não sei o quê, tô vendendo din-din, sacolé, sei lá, vendendo bala de mangarataia, tô vendendo tudo porque eu tô agoniado por dinheiro, né? Então, se ele fizer isso dentro do banco, ele também faz uma concorrência desleal e ele está usando o ambiente de forma desleal dentro da agência. Então, ele também está fazendo um conflito de interesse, ou seja, ele está priorizando o interesse dele em prol do interesse da organização, né? Nos investimentos, como é que eu faço conflito de interesse nos investimentos? Pegando a ideia da Stephanie agora. Nos investimentos, por exemplo, você é um administrador de um fundo de investimento, né? De repente, você chega para uma empresa, ou a empresa chega para você e diz bem assim, olha, se você passar a comprar papéis da minha empresa, eu vou te dar um comissionamento por fora. Isso é totalmente ilegal, porque você não vai mais se preocupar em analisar a empresa, você não vai se preocupar em ver os pontos negativos e positivos da empresa, você só vai se preocupar em todo depósito que entrar no fundo de investimento, você priorizar os papéis daquela empresa. E aí você vai estar fazendo também algo que é um conflito de interesse, né? E por aí vai. Então, tem vários... Eu tenho outra também. Em dezembro do ano passado, uma gerente pediu demissão para ir para outro banco. E aí ela imprimiu tudo que tinha dos clientes, tipo, todas as previdências ela colocou no mais podre, que não estava rentabilizando ou que ele estava perdendo dinheiro.
para quando ela fosse para outro banco, oferecer um outro produto para esse cliente. Ah, mas isso aí não é um conflito de interesse. Isso aí, sabe o que que é? Isso é concorrência desleal. Inclusive, É, o banco, ele pode processar essa gerente ela pode ir presa, tá? tô ligada. Entendeu? Se for Bra, eu acho que eu já sei até quem é. Sabe nada? Sei sim. É loira, Não. Já errou. Ih! porque tem uma loira e uma morena que fizeram isso no Bradesco, que ficavam ali naquele praia em Adrianópolis. Não, não é de lá, não. Entendeu? Mas acontece. Acontece sempre, né? O que que acontece com as instituições financeiras? Por exemplo, vocês vão ser muito assediadas. Por exemplo, existe um banco chamado Safra. O Safra faz uma coisa que eu não gosto no mercado e eu acho, assim, uma falta de pudor muito grande. Qual? Por exemplo, imagina que vocês duas são gerentes, né? Vocês chegaram lá no patamar Prime, né? Então, vocês vão ter gerentes de alta renda, de 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, né? A carteira de vocês vai gerar 35 milhões, 100 milhões, 200 milhões, essa coisa toda, né? E aí, o que acontece? O Safra, ele chega para você e diz assim, olha, tu vem aqui para o meu banco e eu te dou 100 mil reais e tu me traz teus clientes. Eles chamam de luva. Eles pagam a tua saída do banco e te dão mais 100 mil, né? E aí o que que acontece? Você, todo pombaleza, vai, né? Chega lá, é meta cobrança bem mais pesada do que tu tinha no teu banco. E o cara te cobrando tua carteira. Se tu conseguir trazer a tua carteira para o Safra, tu não paga de volta para o Safra os 100 mil que ele te deu de volta. Ele fica para você esses 100 mil. Ou 80 mil, depende da negociação que o Safra for fazer com você, tá? Agora, se você não bate a meta, o que que acontece? Você vai ter que devolver para o Safra esses 100 mil, tá? E é de uma porrada só, e vocês não conseguir devolver, eles te botam na rua e depois tu fica lascado aí sem ter emprego, porque você se queima no banco, queima no outro e vai ficar queimado do mercado. Então, muito cuidado com esses bancos que oferecem a saída de vocês em troca da carteira. Quem faz muito isso? BTG, XP e Safra. Então, tem muito bancário que faz isso, entendeu? Se você foi demitido do banco e você tem um relacionamento com seus clientes, e de repente você começa em uma nova instituição financeira, é outros 500. Se você saiu do banco, né, sem esse tipo de proposta, saiu porque você cansou do seu gerente, cansou do formato organizacional, cansou do universo que você trabalhava e queria algo novo, e foi para uma outra instituição, se você tinha um bom relacionamento com o seu cliente, os clientes eles vão te procurar e eles vêm com você, entendeu? Agora, você sair em prol de dinheiro, você mostra que o teu princípio ético é bem baixo, entendeu? Existe uma diferença aí. Então, tem muito bancário que faz isso, tá? Isso aí é concorrência desleal, tá? Eu tenho também que divulgar as informações aqui e atuar com imparcialidade, como eu falei para vocês, não priorizando produtos que eu tenha maior comissionamento ou que seja melhor para mim. Eu tenho que priorizar aquilo que é bom para o cliente, tá? É pesado, gente. O mercado financeiro é o mercado mais sem ética que vocês vão ver, tá? Vocês ainda vão ver coisas absurdas, tá? Eu tenho uma quantidade imensa de alunas que elas são assediadas sexualmente para poder ser promovido no trabalho. Vocês não têm ideia disso. Quantas alunas eu atendia quando eu tinha a escolinha, a sala física, que chegava lá cedo, lá na sala, chegava chorando, chegava mal, porque o chefe dizia, olha, eu vou te promover, mas para te promover você tem que fazer isso, entendeu? Ou era moral ou era sexual o assédio, era pesado. Inclusive a Finance hoje tem uma das nossas sócias, é uma ex-bancária do Bradesco que foi assediada, entendeu? A te ver como é o nível do peso, né? É foda. Fora os assédios financeiros, né? Que tem o pessoal lá que quer treta lá, quer roubar a instituição, que é o negócio todo, né? Código Ambima para fundos de investimentos. Vamos lá. Esse aqui também é um outro código que nós vamos conversar e ele vai se aplicar à distribuição e à gestão. Então, esse código ele vai focar nisso, tá? Ele vai focar baseado nessa instrução. Essa instrução CVM que eu estou marcando para vocês aí, espero que vocês consigam ver. Você está vendo esse pincel aqui, eu marcando rosinha, né? Na lâmina? Tá, Tá, tá tá, sim. né? Essa instrução CVM 555, ela é
tudo que fala sobre fundos de investimento. É o que nós vamos estudar, né, para a nossa prova, tá? O que que ela é a nova instrução? Ela foi feita em 2014, mas tem uma outra, que é a instrução CVM, tá? 409. Essas são as principais instruções para fundo de investimento. Como eu sei que vocês são duas meninas inteligentes, né? Vai ter um concurso futuro para a CVM, tá? E o concurso da CVM, essas são as normas aqui, entendeu? Se eu não me engano, o salário para nível superior chega a ultrapassar R$ 26 mil mês, tá? E é basicamente o peso da prova lá é estudar direito constitucional e administrativo que vocês estão estudando aqui para o CPA 20. Para trabalhar aqui? Rio de Janeiro. Não. Rio, Rio. Brasília. Rio ou Brasília. Entendeu? Rio ou Brasília. Então, mas com um salário desse aí, se você gostar da área de investimento, pode ir. Ia ser tudo de bom. Tá? Maravilhoso. Se vocês quiserem ganhar muito, trabalhar, aí tem que trabalhar comigo. Opa, vamos lá. Aí as instituições participantes devem disponibilizar aqui, uma seção exclusiva nos seus sites na internet sobre fundo de investimento. Então, por exemplo, todo banco, toda corretora, toda distribuidora tem um campo lá que mostra lá os fundos de investimento, mostra lá a taxa de administração, né? Quando o investidor tem acesso ao home broker, tem acesso ao home broker, não, internet bank, ele consegue ver lá o fundo de investimento, ver o prospecto, o regulamento, termo de adesão, as lâminas, ver toda a documentação do fundo e ler. Tudo isso tem que estar disponível para ele. Então, se na internet eu tenho que disponibilizar a política do investimento, do fundo de investimento. O que é a política? Vamos só dar uma pincelada nela que a gente vai ver isso mais adiante. A política é o objetivo do fundo. Esse fundo ele se propõe a quê? Ele vai acompanhar um determinado benchmark ou ele vai superar um determinado benchmark? Então, a política vai me trazer esse objetivo e vai me dizer como que ele vai fazer, quais são os ativos que ele vai comprar. A Stephanie foi lavar o rosto e voltou, já não está mais com cara de sono, está com cara de menina estudiosa. Classificação dos fundos, né? Esse fundo é o quê? Um fundo de renda fixa ou é um fundo de renda variável? Então, eu vou ter que ter uma classificação desse fundo. Se ele for de renda fixa, ele vai ter duração para longo prazo ou curto prazo. Ele vai ser um fundo para investidor, vai ser um fundo com risco soberano, ou ele vai ser um fundo focado, né, na parte conservadora. Então, eu vou ter que ter um tipo de classificação para ele, né? Condições de aplicação e amortização. Isso aqui vem no regulamento, né? Eu tenho que dizer que se o cara aplicar, quanto tempo o dinheiro dele vai ser aplicado? Se tiver lá, por exemplo, vocês pegam um regulamento do fundo e aparece assim, ó, D mais 0. O que significa isso? Significa que se o cara aplicar o dinheiro dele hoje até 14 horas horário de Brasília, o dinheiro entra no mesmo dia. No investimento já começa a render. Se ele sacar, ele já, até as 14 horas horário de Brasília, o dinheiro já cai na conta dele para ele fazer toda a movimentação. E se for D mais 3, né? Rapaz, se for D mais 3, ele aplicar o dinheiro, vai demorar 3 dias para esse dinheiro apresentar a primeira rentabilidade. Se ele sacar, vai demorar 3 dias para esse dinheiro entrar na conta corrente dele, né? Esse período de cotização ele é estabelecido pelo administrador dos fundos de investimento e esse período de cotização tem muito a ver com o tamanho da carteira, os tipos de ativos e os vencimentos, né? A gente estuda muito profundo isso no CEA, no CPA 20 a gente vai ver esse negócio de maturação dos investimentos bem superficial, tá? Limites mínimos e máximos de investimentos, né? Então, a gente vai ter lá, olha, para aplicar nesse fundo de investimento, o mínimo é R$ 100, o mínimo é 1.000, o mínimo é 10.000, o mínimo é 100.000. Então, a gente vai ter que ter isso no regulamento especificado, né? Por que muitas pessoas investem por corretoras e distribuidoras? Porque corretora e distribuidora, você tem muito investimento de R$ 10, R$ 100, né? Rendendo bem. Por exemplo, dando 16% ao ano, 8% ao ano, fundo de investimento de grandes gestores. Por que no banco o cara não consegue colocar R$ 100 no fundo de investimento e ganhar mais de 12%? Porque o banco ele tem uma primícia. Qual é a primícia do banco? O banco ele é um lugar para investir ou um lugar para fazer negócios? Negócio. Negócios. E é tudo tabelado também. O banco ele quer pegar o dinheiro mais barato possível para vender o mais caro possível e ganhar através do spread. Entendeu? Essa é a função do banco. Tá? Taxa de administração, tá? É obrigatória e ela vai ter que vir especificada, tá? Taxa de performance é opcional, tá? Ela vai ter também vir especificada e as demais taxas do fundo de investimento que nós vamos estar conhecendo
lá no módulo do fundo, que seria a taxa de saída, a taxa de, como é que é o nome? De carência, né? A gente vai ver mais ou menos isso lá no fundo, tá? Lá na parte de fundo de investimento, módulo 5, tá? E aí, o que mais a gente tem? Olha, se eu estou falando de fundo de investimento, né, eu vou ter uma coisa que é obrigatória, eu vou ter que ter isso aqui, ó, avisos obrigatórios. A gente chama isso por um nome chique em inglês chamado disclaimers. Você já deve ter ouvido falar desse troço. O que que é um disclaimer? O disclaimer, ele é obrigatório, porque ele vai ter que dizer, tá, todos os possíveis riscos de um investimento. O disclaimer mais conhecido é aquele: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Ou seja, quando você lê isso no prospecto, você está chamando a atenção do teu investidor para o seguinte: olha, se esse fundo ele foi muito ruim lá no passado, quer dizer que ele pode mudar agora. Se esse fundo foi muito bom no passado, ele pode ser ruim agora ou no futuro. Vai depender. Por que isso? Por que você está chamando a atenção dos investidores para isso? Porque, pelo simples fato: risco. Quer ver um exemplo? Hoje, todo mundo está conseguindo entender riscos de investimentos. Quer ver um exemplo? Covid. A Covid afetou investimentos? Afetou. Por que a Covid afetou investimentos? Porque ela paralisou empresas. Se ela paralisou as empresas deixaram de produzir. As empresas pararam de produzir, deixaram de produzir, pararam de recolher impostos. Na hora que elas param de recolher impostos, o governo diminui sua arrecadação. Só que o governo tem que manter funcionário público, tem que manter saúde, educação, lazer, moradia, um monte de coisa. E quando ele não tem dinheiro para isso, o que ele faz? Ele usa o cheque especial, o tesouro direto. Ele se compromete a pagar uma taxa maior para lá na frente os investidores poderem, né, comprar esses ativos dele. Aí o governo vai aumentando a sua taxa com o intuito de entrar mais dinheiro nos cofres públicos para ele continuar pagando saúde, moradia, educação, lazer, etc. Entendeu? Senão o governo não para. Então, o que está acontecendo hoje? Todos os países quebraram. Você pode acessar isso pelos principais sites de economia do mundo. Você vai ver todos os países com PIB baixo, ruim ou negativo. Tá? Você vai ver todos os países com inflação alta, todos com inflação alta, e todos com dívida em relação ao PIB altíssima. Tem países, por exemplo, de primeiro mundo, que superaram mais de 150% de dívida em relação ao PIB. Por exemplo, Estados Unidos. O Japão está devendo 296% em relação ao PIB. Né? O Brasil está mentindo ainda lá nas estatísticas, com 88%, tá? Mas a gente está muito mais lascado do que isso. Tá? Mas por que esses países são isso? Porque tiveram que continuar investindo nessas áreas enquanto todo mundo parou. Tá? Então, essa é uma consequência. Tá? Então, eu tenho que ter esse aviso para as pessoas dizerem: olha, a economia gira, os investimentos também giram. Tá? Eu tenho que ter também avisos dizendo: olha, esse investimento não tem garantia, né? Ou seja, não vai contar com fundo garantidor de crédito, ou seja, se você perder o dinheiro, game over, mano, né? Então, existem alguns investimentos que são assim. Por falar de FGC, quais são os investimentos que são protegidos pelo FGC? Na realidade, o que o FGC protege? Vocês sabem? CDB, CDB? Sei não. Sei não? Tá. Então, vou dar uma poupança, pausa. Hã? CDB, poupança. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho e a gente vai fazer aqui um esquema que eu quero que vocês não esqueçam, que isso cai na vida de vocês de prova. E Tá? Paulo, Oi. teu fone tá próximo ao negócio do áudio, porque para mim tá tão baixinho. Meu som É. tá baixinho? Uhum. Eu tô quase gritando aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer para aumentar essa vida aqui. Deixa eu ver aqui. Levanta, levanta, levanta. Rapaz, o cara não quer me obedecer, não. Tá me ouvindo melhor agora? Melhorou. Eu botei o meu som no talo agora, meu alto-falante aqui. Mais um pouquinho vira um megafone. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente tem que ter... Como é que funciona o FGC? Né? Então, vamos lá. FGC. Deixa eu ver aqui. Tudo a ver com você. FGC. Então, lá. O FGC, que é esse Fundo Garantidor de Crédito, ele é formado por
bancos e outras instituições. Como é que funciona? O FGC ele foi criado pelo Banco Central como um fundo onde essas instituições colocam recursos, são obrigadas a colocar recursos. E que tipo de produtos elas protegem? Então, nós vamos ter que proteger os seguintes produtos. Conta corrente, tá? É o primeiro deles, conta corrente, ou vocês podem conhecer a conta corrente por um outro nome, depósito à vista, ok? Depósito à vista, é o nome de conta corrente, tá? Outra coisa que eles vão proteger são alguns depósitos a prazo. Quem são eles? CDB, LCI, LCA, poupança e letra de câmbio, que é a LC, tá? Então, essa turminha aqui é protegida. Quanto, Paulo? É protegida até 250 mil por CPF e instituição financeira, tá? Então, essas são a turminha que vão ser protegidas pelo FGC, tá? Então, a gente vai ter aí poupança, CDB, LCI, LCA, eu botei CLA, mas é LCA, tá? LCA, tá? LCA, poupança e letra de câmbio, tá? O que não está aí não é protegido, tá? Então, por exemplo, viesse na prova de vocês, Paulo, fundo de investimento tem FGC? Não, não tá. Paulo, previdência privada tem FGC? Não, não tem, tá? Mas os FGCs, eu descobri, né, isso no dia a dia, com o trabalho, que o FGC ele pode ter pisos diferentes. Então, por exemplo, né, apesar de ser 250 mil reais, né, por CPF ou instituição, existem instituições financeiras que não são garantidos 250 mil, tá? Às vezes o FGC de um determinado produto dela pode ser de 146 mil, tá? Ou então o FGC de determinado produto dela pode chegar a 20 milhões de reais, depende de vários fatores. Quem define isso é a própria instituição? Para alguns casos, sim. Tá? Para alguns casos, sim, tá? Então, a gente vai... Isso aí eu soube Paulo, essa sem... parte aí que diz que quando o banco falir Sim. e não sei o quê, aí o cara vai lá e só consegue tirar 250 mil, não sei o que. A gente vai ver como que isso é feito mais à frente e quais são os critérios, tá? Conta conjunta, individual, esses negócios todos, tá? Então, vamos apagar aqui, vamos seguir. Isso é só para a gente queimar aqui uma pilha, só para vocês terem uma ideia, tá? E a gente vai seguir aqui com a Ambima ainda, com esse nosso estudo. Cadê o negócio que eu quero? Tá aqui. Agora que eu me atrapalho, é normal, tá? Então, aqui, ó, referência, deixa eu só apagar aqui, aviso obrigatório. Ó, eu vou ter que ter também aqui, ó, referência ao local de acesso aos documentos do fundo. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, se o banco negocia os fundos de investimento, vai ter lá na extranet do banco, na intranet do banco, lá no acesso da conta do cliente, vai ter lá todos os documentos referentes a fundos de investimento. Tá? Então, isso é obrigatório, tá? Vamos seguir. Então, aqui, né, nós temos aqui o outro código da Ambima, que é o Código Ambima de Programa de Certificação Continuada. Quando eu leio esse código, eu fico triste, sabe por quê? A primeira vez que eu vi CPA 10 na minha vida, foi lá para 2004, né? A minha prova da CPA 10 tinha cálculo, né? Que de vocês não têm, né? Quando eu fiz a minha primeira prova da CPA 20, lá por 2007, 2008, a minha prova da CPA 20 também tinha cálculo lascado, e vocês não têm, né? Quando eu fiz a minha prova do SEC, foi um dos primeiros, eu fui o número 94 no país a ter SEC. Na época que eu tirei SEC, só tinha 94 no país todo que tinha SEC, né? Tinha cada cálculo cabeludo, e eu vim descobrir que agora eles estão diminuindo o nível dos cálculos. E aí o pessoal não passa, bicho, eu não consigo entender. Por isso que eu digo para vocês que a prova de vocês é fácil. Eu peguei provas muito mais difíceis na época da minha. Se vocês forem pesquisar... Paulo, se vocês todo forem... mundo sabe contar. Eu não sei contar. Sabe sim. Sabe sim. Sabe sim. Você sabe contar sim. Eu tenho certeza. Se eu te der R$1 milhão, você sabe contar. Ainda mais se eu disser que é teu. É verdade. Sendo assim, sim.
enganar outro. Então, olha lá, distribuição de produtos de investimento. Como é que funciona esse código ANBIMA de certificação continuada? Gente, o mercado muda, os investidores mudam, as regras mudam, as crises são diferentes. Então, é obrigatório que o investidor, ele tem que, o investidor não, o profissional que atua no mercado, ele tem que estar amparado para várias mudanças. Então, ele tem que conhecer de mercado, ele tem que conhecer de comportamento, ele tem que conhecer de tendências, ele tem que conhecer de estrutura econômica. Então, as coisas vão mudando, vão se aperfeiçoando. Então, é provável, por exemplo, daqui a um tempo, a gente estudar, né, para provas de certificação, algum meio de controle que os bancos, as instituições podem criar depois que houve essa pandemia da Covid. Para quê? Para se proteger lá na frente quando houver uma outra coisa parecida para não ter problema. Então, a gente vai estudar. Então, não tem como. Então, a ideia desse código de autocertificação profissional é o investidor refazer essas práticas, né, para poder mostrar para o mercado que está atualizado. Isso não é só um critério da Anbima, tá? Todas as certificações têm isso, tá? Algumas certificações, por exemplo, a Ancor, ela exige tempo de hora-aula, exige tempo de palestra, tempo de curso, tempo de não sei o quê. E o professor aqui, quando não tem paciência de assistir tudo, o que ele faz? Ele paga a prova e faz de novo. Então, eu já fiz essa prova mais 10 vezes para manter minha certificação. Então, está sabatinado com as questões já. Então, para quê? Isso tudo para provar se você tem conhecimento sobre as práticas de mercado. Essa prova da Ambima que eu estudo hoje com vocês, fale, Ju. Quando o senhor falou que porque você paga uma mensalidade, né? A Ancol agora virou anuidade, você pagava trimestral. Ficou até mais barato. Você pagava R$ 640 de 3 em 3 meses e 1.300 pela pessoa jurídica de 3 em 3 meses. Então, eu pagava para a Ancol 1.300 mais 640. Hoje, eles diminuíram, Só né? por ter certificado, Só Só por ter a atuar. certificação. Só para poder atuar no Para mercado. atuar. Aí tem certificação mais cara, CFP, CNPI, tem a série 7 que eu quero tirar que é em dólar, US$ 300, tá? Aí o que que acontece, né? Só para atuar. Aí a gente brigou, né, os assessores, né? E a gente ganhou na CVM. Então agora a gente paga uma única anuidade de 500 e pouco, não paga mais 640 por trimestre. E a gente não paga mais 1.300 por pessoa jurídica, né, por trimestre. A gente paga agora 2.500 uma única vez no ano, de uma vez só. Pá, entendeu? Isso foi negociado, foi? Ou foi uma exceção? Isso foi uma treta de 10 anos que o pessoal tá brigando, brigou. E acho que a Covid fez isso acelerar, porque muitos escritórios quebraram, entendeu? Por exemplo, eu fiquei com um triz de parar a Finance, porque imagina, você não está tendo cliente, os clientes estão quebrados, os negócios dos clientes estão falidos, o cliente não tem dinheiro para investir, está todo mundo sem comprar, sem vender, desempregado. Aí você vive das operações que você faz com os seus investidores, não tem investidor. O que que eu fiz? Eu fiquei 2 anos mantendo a Finance sem ganhar nada, pagando os impostos, pagando luz, pagando tudo, entendeu? E aí, da onde que eu tirava dinheiro? Eu tirava das aulas, só que não tinha mais aula, não tinha como fazer aula. Como é que eu vou fazer aula em pandemia, né? Aí eu fiquei 2 anos sem dar aula. Eu fazia turma, lançava e ninguém estudava, né? Aí eu disse, eu vou para online. A gente faz online, vê turma, o pessoal não quer estudar online, o pessoal diz que é ruim. Por exemplo, vocês, é só a segunda turma que eu faço em 2 anos, que as pessoas não querem estudar. Aí todo mundo me liga, eu quero presencial. Presencial não tem como fazer, não tem mais condições de você ter sala, manter luz, manter coisa. Tem que ser tudo online agora. Entendeu? Aí, beleza. Então, essa é o ruim das certificações, esses pagamentos. A vantagem da Ambima para vocês é que enquanto vocês estiverem dentro do banco, a renovação de vocês é só uma prova. Entendeu? Então, é muito tranquilo. Vocês só vão fazer daqui a 5 anos. Inclusive, eu fiz a prova da minha amiga semana passada de CPA 10. Eu faço e cobro R$ 80, se o cara quiser que eu faça. Pô, top. Quando eu passar na 20, tu faz a minha 20. Eu faço.
a renovação de 10 dá 20 do CEA. Eu cobro 80. Do CEA eu vou cobrar mais caro. Nunca ninguém me perguntou do CEA. Mas, assim, eu faço as provas. Então, aí o que que acontece, né? Vocês vão ter daqui a 5 anos para fazer essa renovação. Então, não tem tempo suficiente. Mas essa prova da Ambima que vocês estão fazendo hoje, esse estudo comigo, vocês têm até junho para fazer ela. Depois de junho, a partir de junho, vai ter um assunto novo Muda a cada 6 meses. que é o ESG. O que é ESG? São aqueles fundos Isso aqui verdes, é os fundos ambiental, de né? sustentabilidade. É o ESG que a gente chama, né? São os fundos verdes. Tá? É só para isso. Vai mudar só uma besteirinha lá, mas o pessoal enche de linguiça, né? Então é isso mesmo. Então, essa programação continuada tem esse foco, né? Saber se os profissionais estão atentos às mudanças, né, que tem acerca das práticas de mercado, né? E a gente vem para o próximo código da Ambima, que é o Código da Ambima de Distribuição do Varejo. Isso aqui é legal, né? Isso aqui fala bem acerca do atendimento, da distribuição do varejo, né? Fala da questão do tipo de pessoa que você vai atender, né? Então, fala das informações, você tem que ter detalhado lá um mecanismo de coleta, que é o cadastro, né? Um cadastro mais adequado para fazer lá a avaliação do perfil do investidor, né? E todos esses detalhes. A comunicação com o investidor também tem que ser trabalhada por meios, né? Que tenham periodicidade, tenha lá aquela questão de sigilo, né? Procedimento operacional, atualização do perfil também. Só que tem um detalhe. A mesma coisa que eu faço com o Código de Investimento no Varejo, que é onde vai atuar o pessoal do CPA 10, é feito também, essa mesma coisa também é feito do pessoal que está lá no alto patamar, lá no Prime, né? Lá no Private Bank, tá? Qual é a diferença entre quem atua no varejo e quem atua nesse segmento? Varejo, gente, é considerado varejo até mais ou menos R$ 1 milhão, tá? A partir de 1 milhão para cima, tá? O pessoal já vai para o Private, tá? Vai trabalhar na parte do Private Bank, tá? Então, essa é só a diferença, mas o resto é tudo igual. O banco vai ter que ter uma coleta de informações detalhada do cliente, né, de onde vem a renda dele, como é que ele trabalha, o que que ele faz, né, aquele negócio todinho. Vai ter que utilizar uma classificação Eu de só perfil atendi de uma vez um private. Não dá investidor. para ver nada, tipo, nada da conta dele. Sério? Dá só para ver os dados, tipo, o nome completo e CPF, mas tu não sabe quanto é que ele tem na conta. É porque Só tu que não, consegue ver o gerente geral é porque tu ou o não, gerente da carteira. porque tu não trabalha diretamente com a área de investimentos, né? Porque se tu trabalha, você ia ver, né? Aí, utilizados para classificação de investidor, né? Classificação de produtos. Eu tenho um cliente, mas só um, na Finance com o patamar, né, acima do Private, 10 milhões para cima. Só um eu tenho na Finance. Espero um dia ter 100 deles. Meu Deus, é muito dinheiro. É, Meu sonho. quando eu faço um giro dele, mano, ele ganha muito dinheiro. É muito dinheiro. É muita grana. Só queria ter 10% que ele tem, só isso. Eu tenho um cliente que eu faço investimento com ele, que ele tem uma rentabilidade de 10 mil, e ele nem colocou tanta coisa assim. Acho de boa. Se eu ganhasse por mês 10 mil, tava ótimo. Mas tem como tu chegar, tu sabia? Tu tá com quantos anos hoje? Tu é nova, né? 23. Ué, tu tem um tempo suficiente. Só imagina que tu tem tempo para fazer 1 milhão quando tu chegar na minha idade. Oh, Deus, abençoa, Pai. Não me abençoar, não. Só precisa de uma coisa tua. Se tu quiser, eu cuido da tua carteira até tu chegar no 1 milhão. E eu te digo como tu fazer isso. E não precisa de muito dinheiro. Precisa só tu ter vontade de aguentar 10 anos só. É verdade. A Mas eu tô Juliana também é pecando. nova. Se vocês tiverem capacidade, disciplina para investir, vocês daqui a 10 anos vocês podem estar dizendo assim, tchau, banco, eu vou abrir meu próprio negócio com o dinheiro que eu guardei em investimentos. Ou então viver só de renda, porque a partir de 1 milhão, você está ganhando 5 É mil verdade. aí de fundos imobiliários. 5 mil já é um bom salário, Com certeza. entendeu? Eu não posso falar isso hoje que eu tenho, porque eu realmente não tenho, porque o que eu peguei de dinheiro eu investi na Finance, tanto física quanto na parte computacional. Então, eu raspei minha conta todinha hoje.
Agora que a Finance está dando lucro, depois de 5 anos, porque a gente abriu e passou 2 de pandemia, né? E é agora que a gente está voltando. E já teve época que eu, tipo assim, eu pensei seriamente em parar tudo, né? Eu me desanimei tanto que eu não queria mais dar aula, eu não queria mais, como é que é o nome? Porque essa pandemia foi algo que ninguém esperava, né? Porque era para ter sido um ano muito bom. Esses 4 Tava anos, aquecendo o mercado de novo, então esses 4 eu nunca ia anos imaginar. era para o Brasil ter voado. Uhum. A gente estava muito bem na fita, mas muito bem mesmo. Quando eu digo que a gente estava bem, estava, só que isso aí quebrou aí as pernas do povo de uma forma que ninguém esperava. Rapaz, eu Tendência é conheço, piorar, né? Por causa dessa guerra, querendo ou não vai influenciar em tudo. e a tendência é que tem uma nova cepa agora da Covid, né? Tem uma cidade, tem Uhum. 2 cidades chinesas fechadas com 17 milhões de habitantes lá, né? Então, vai a tendência é piorar agora mais, né? Mas Doido, né? para mim hoje, acho que eu comecei a ficar conhecido na área dos investimentos, então ficou melhor para mim. Mas os 2 anos atrás, eu gastei mais de 100 mil reais para manter a Finance, muito mais do que isso. Eu zerei tudo, entendeu? Por isso que eu também não tenho mais estrutura para dar aula, porque eu tive que me desfazer de tudo, entendeu? Como é que você sustenta as coisas? Você não tem ideia, Stephanie, no grau de desespero que eu cheguei. Os teus. Até minha coleção de videogame eu botei à venda. Minha Eu coleção acredito. nerd. Eu tenho um amigo que ele, até 2 anos atrás, ele tinha muito dinheiro mesmo. Ele, ele tinha 2 empresas e aí ele perdeu tudo. Aí ele tá começando do zero com uma lojinha no centro. Pra Praticamente você foi ter o que eu ideia. fiz com a Finance. Eu segurei ela e estou começando do zero esse ano. E É. está sendo bem, graças a Deus. Vamos lá, meus colegas, vamos seguir, vamos à luta, né? Então, assim, quando entrar aquele cliente safado com aquele dinheiro de R$ 1 tirado da cueca, tá? Agradeço a Deus por ele estar lá, fedendo a peixe do seu lado, porque tem gente que queria aquele cliente. Tá? Então, nosso segundo módulo, o primeiro módulo terminou, mandei os exercícios para vocês, comecem a fazer para tirar dúvida, mandem as dúvidas, as questões lá no grupo que eu vou tirando, tá? Para vocês, e que vocês não entenderem, eu gravo uma aula, vou para a Lua e escrevo para vocês, tá? Nosso segundo módulo é um dos mais importantes da prova de vocês e é o que mais cai, que é a parte de ética e compliance. Então, a gente vai trabalhar ele bem trabalhadinho, tá? O primeiro módulo de vocês, fiquem apenas com as dicas que eu passei para vocês, os rabiscos, ele não é tão relevante para a prova, mas esse aqui é, tá? E a gente já começa esse módulo tendo uma ideia do que é risco, tá? Mas antes, para eu fazer o que é risco, eu vou desenhar um bizu para vocês, que eu quero que vocês guardem com todo amor e carinho, porque isso vai ajudar vocês a responder umas 20 questões lá na prova de vocês, tá? Então, esse esquema que eu vou fazer, eu quero que vocês repitam, guardam. Quando a gente for estudar investimentos, eu vou trazer ele de volta e vocês vão ver a importância dele na prova, tá? Então, vamos lá. A ideia é o seguinte, a gente tem que entender o que é risco, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar o que é risco, eu quero que vocês entendam o seguinte, risco é a probabilidade do investidor ter um retorno diferente do esperado, tá? Isso é risco. É a probabilidade do investidor ter um retorno diferente do esperado. Ou seja, toda vez que o investidor investir, ele tem que entender, né, quanto que ele está disposto a perder. Esse é o risco, tá? E quando a gente fala de risco, comumente nós vamos ter 3 riscos, né? Nós vamos ter o risco que a gente conhece como mercado, tá? Esse risco aqui ele pode ter um outro nome na prova de vocês, ele pode ser chamado de sistemático, tá? Nós vamos ter um outro risco também, que a gente vai já conversar, que é o risco de crédito. Mas antes vamos falar do mercado. O que é o risco de mercado ou sistemático, tá? Olha lá, deixa eu só fechar isso aqui. Beleza, vamos lá. Então, vamos
O risco de mercado sistemático, deixa eu só botar uma pose diferente, tá? É aquele oriundo das variações. Quando eu falo taxa, quais são as taxas que nós vamos estudar para o curso que sofrem variações? CDI, TR, TBF, tá? E TBF. TBF, tá? Ah, tá falando Selic, tá bom. Selic e TBF. Então, essas taxas elas vão sofrer variações. Por exemplo, hoje você está vendo um cenário que a taxa Selic pode chegar a 12% ao ano, 12,75% ao ano. Há 2, 3 anos atrás, a Selic estava 1%, 2%. Tá? Então, as próprias taxas sofrem variações. Tá? Outras coisas que sofrem variações, taxas, índices. Índices sofrem variações, né? E a gente vai estudar, estudou e vai estudar, comentava algum, Ibovespa, índice de ações, IBRX, lembra do IBRX? Né? A gente tem aqui o IPC, vou botar o IPCA, que é a inflação, IGPM, tá? E outros, tá? E moedas. Ah, então, as moedas também têm variação, né? Nós vamos estudar aqui uma taxa da moeda que é a PETAX, né? Que é a variação dessas moedas, tá? Então, quando a gente fala do risco sistemático, esse risco relacionado a esse mercado, né, ele vai estar sendo, né, operacionado, né, da seguinte forma: é aquele que é oriundo das variações de taxas, é aquele que é oriundo das variações de índice, e aquele que é oriundo de variações de moeda. Essas variações elas ocorrem por coisa que o investidor não consegue controlar. O investidor não consegue controlar uma guerra, o investidor não tem ideia de controlar uma pandemia, um terremoto, uma crise climática, nada disso o investidor controla. Então, são coisas que fogem, não é, ao controle. A gente sabe que pode acontecer, quando a gente não sabe, entendeu? Lembrem-se, só se ganha dinheiro se tiver risco. Até a poupança tem um pouco de risco para poder dar a remuneração dela. Aquilo que tem mais risco te dá mais retorno, aquilo que tem menos risco vai te pagar pouco, tá? Então, aqui, risco sistemático. Quando eu falo nesse negócio, né, eu vou desenhar aqui uma pirâmide, tá, aqui embaixo para vocês, e a gente vai saber quais são os investimentos que estão mais sujeitos a esse tipo de risco, tá? Então, vou desenhar uma pirâmidezinha aqui. Paulo, eu lembro vagamente disso daí. O outro desenho era uma cobrinha? Cobrinha? Ah, aquilo lá Era de... DI sobre não Ah, sei tá, o quê. aquilo lá é correlação. A gente vai fazer o da cobrinha mais adiante. Tá vendo como a minha cabeça é? Eu trabalho com desenhos. Eu também trabalho com desenho, porque o desenho facilita muito os estudos, tá? Eu sou todo desenheiro. Nas horas vagas, eu fico desenhando com o meu caçula, eu fico fazendo ele desenhar. Então, desenhar, pintar carrinho. Vocês não viram meu filho ainda não, né? Então, eu vou mandar uma foto dele, figura. Eu tirei minha barba, né, hoje de manhã, aí ele falou bem assim: o papai tá limpíssimo. Eles falaram que meu o papai tá Deus. lindo, o papai tá limpíssimo, porque eu tirei a barba. Aí a minha esposa se espocando de rir. Ei, Ju, vou pegar a dica contigo, que eu tô querendo levar minha esposa lá naquela lagoa que tu foi lá com teu marido. Ah, sim, Eu vocês vão tava gostar. falando para ela, vou só esperar passar esse tempo de chuva. Então vamos lá. O investimento com maior risco é aquele que está no topo da pirâmide. Quem é o que tem investimento com maior risco? É o que a gente chama de renda variável. Quem é? Então, eu vou botar aqui ações. Ações é o investimento de maior risco. Né? Outro investimento de maior risco, fundos imobiliários. Outro investimento de maior risco, derivativos. Tá? E Paulo, eu sempre me confundo, debêntures com derivativos. Diferente. Debêntures é renda fixa, derivativos são contratos. Diferente. Tá? O segundo investimento que vai ter mais risco, tá? O segundo investimento que vai ter mais risco é a renda fixa. Tá?
renda fixa, aqui ela vai ter esse risco, tá? Quando a gente fala de fundos de investimento, tá? CDB, LCI, tá? CRI, CRA, nota promissória, debêntures, o que mais? Debêntures, LCA. é verdade, LCA, tá? Letra de câmbio, LC, letra financeira, LF, tá? Então, essa turma aqui teria um risco mediano, tá? E quem é o cara que tem menos oscilação em relação a isso? É o Tesouro Nacional. Agora, uma coisa que pode estar perturbando a cabeça de vocês. Paulo, aonde que está o risco de mercado na renda fixa? Vocês podem estar se perguntando aí e não vir essa ideia, né? Aonde está o risco de mercado na renda fixa, né? Por exemplo, aquele fundo de investimento que você tem lá no banco, Fundo Referenciado DI. Já ouviu falar num fundo desse, né? O Fundo Referenciado DI, ele remunera que taxa? O CDI, né? A taxa CDI, ela é constante? Não, é isso aí que eu lembro. Ela sofre Ela variações. fica a cobrinha. Oscilando, né? Ela fica cobrinha. O CDI, ele oscila junto com a Selic. Se a Selic sobe, o CDI sobe. Se a Selic cai, o CDI cai, né? Então, aonde que está a oscilação da renda fixa? Está na variação das taxas que remuneram os investimentos. Até a poupança tem variação. Se a poupança, a taxa Selic, tiver abaixo de 7,5% mais TR, a poupança ela rende 70% da Selic. Se ela tiver acima de 7,5% mais TR, ela rende 70% da taxa Selic, né? Então, até a poupança tem uma variação. Então, o risco de mercado é o risco das incertezas. O investidor ele não tem como mensurar, mas sabe que existe. Entendeu? O risco de mercado também tem uns irmãozinhos, tá? Umas variaçõezinhas que podem dar ideia de risco de mercado, tá? Quem são esses caras? O primeiro é o risco de imagem. Tá? Como assim, Paulo? Pensem comigo. Imagina que uma empresa, né, discrimina uma pessoa pela sua cor e gênero. Imagina que uma empresa ela é campeã de assédios morais e sexuais. Lá, é comum isso. Quando essa ideia, essa notícia sai para o mercado, as pessoas não querem comprar mais o produto dessa empresa, as pessoas não querem mais saber dessa empresa, as pessoas não estão. E aí o que vai acontecer? Automaticamente os preços das ações desse papel na bolsa caem. Vai cair. E começa a cair. Se essa empresa... Oi, pode falar, Ju. Não sei se o senhor chegou a receber esse vídeo daquela série no Netflix também. Isso é um exemplo de risco de aquela imagem? do Pochá lá, que o professor está fazendo assédio com o aluno, né? Aquilo é um exemplo de risco de imagem, tá? Ou seja, risco de imagem é qualquer coisa que vai associar a marca da instituição a algo negativo no mercado, tá? No mundo bancário, o maior risco de imagem que a gente teve foi o Santander, naquela É isso que eu ia falar. questão que teve lá, né, com o cara nu dentro do Teatro Santander, as crianças apalpando ele lá, e aquela questão como é que é o nome, meu Deus? Teve uma outra coisa que o Santander fez que eu não entendi. Aí ele pegou um apelido chamado de Satander, né? E aí foi. E o Bradesco teve um recente que foi quando ele fez esse negócio de meio ambiente, ele criminalizou o pessoal, né? o agronegócio. E aí, meu amigo, o pessoal Isso. ficou mordido com ele. E aí o Banco do Brasil fez uma propaganda a favor do agronegócio. Eu penso, muita gente fechou a conta do Bradesco com o Banco do Brasil. O Bradesco perdeu muito terreno. Tanto que as ações do Bradesco despencaram, elas nunca mais voltaram a ser R$ 40 na bolsa. A 20 e alguma coisa. Tá? Então, o risco de... desfazer isso. Vai desfazer vai ser difícil. Então, Não, né? o risco de imagem ele é complicado. É aquela ideia, né? Você demora anos para construir o seu caráter, né? A sua ideia, né? E em questão de segundos você pode se acabar. A sua imagem, né? O outro risco é o risco legal.
Porque depois que eu me prejudico com risco de imagem, vem um risco legal. O que é o risco legal? São as sanções, as punições, são as multas, eu tenho que responder para órgãos, né? Aí, da vara criminal, meio ambiente, né? Imagina, uma empresa que está listada na Bolsa de Valores e joga lixo no rio. O crime ambiental, né? Então, você vai ter um problema. Então, o risco de mercado ele pode estar associado a isso, tá? Risco de imagem, risco legal, e isso é complicado, tá? Então, essa tabelinha aqui eu faço sempre nos meus cursos, né? O CPA 10 eu faço ela um pouco mais resumida, porque no CPA 20 ela tem maior exigência. Então, cuidem dela. Vai vir muita questão para vocês. Quer ver, por exemplo, vai vir uma questão assim: quem é que tem o maior risco de mercado, o risco sistemático? É uma ação ou um CDB? Mas repete a pergunta. Quem é que vai ter mais risco de mercado, né, ou risco sistemático? Uma ação ou CDB? Uma ação. Uma ação, porque o risco de volatilidade dela é muito extremo. A taxa de juros demora muito tempo para sofrer variação, né? É só lembrar do caso da Selic. Demorou muito para a Selic cair, está demorando também, demorou uma eternidade para ela subir de novo, né? Então, essa é a ideia. E a visto... Oi, pode falar. Fala, Ju. Nesse caso, quando você fez essa pergunta, a gente pode lembrar dessa pirâmide, né? Sim. Também que está... Está no sentido. Os níveis, né? Está no sentido, tá? Essa pirâmide eu vou Tem fazer uma ela... pergunta que é assim, né, Paulo? Tem várias, tem várias. Só que a Ambima CPA 20, Stephanie, ela gosta de contar historinha. Ela vai dizer assim, um investidor procurou um gerente para rever a sua carteira, e esse gerente chegou à conclusão que a carteira do fulano de tal tinha muitos papéis, né, de renda variável, né? E nesse momento a renda variável apresenta um risco muito preponderante no mercado, e ele deseja diversificar para uma carteira de renda fixa mais conservadora, né? Aí vai perguntar, qual desses dois investimentos é o que tem maior risco? Aí vai dizer, lógico, as ações, né? Maior risco de mercado, as ações, né? Então, sempre tem uma historinha lá para te confundir, né? Mas é coisa besta, tá? E aí a gente vem aqui para o nosso segundo risco, tá? A gente vai tratar aqui do segundo risco, que é o risco de crédito, tá? Risco de crédito, tá? Vou botar igualzinho o outro, tá? Risco de crédito. Tá? Quando a gente fala do risco de crédito, ele é um risco não sistemático. Por quê, Paulo? Porque eu posso diversificar minha carteira. Você concorda comigo que eu posso ter papéis na minha carteira que apresentam maiores riscos de crédito, como eu também não posso ter? Basta eu tomar a decisão de dizer que não quero. Então, por exemplo, normalmente quando a gente fala de risco de crédito, o investimento vem acompanhado de um rating de crédito, que nós vamos conhecer, que é uma nota atribuída a esse investimento, né? E a gente vai saber lá suas ponderações mais adiante. Mas quando a gente fala do risco de crédito, eu tenho que saber algumas coisinhas sobre ele. Então, a gente vai botar aqui umas observações. Então, ele é oriundo, né? Quando fala de risco de crédito, ele é oriundo. O calote. Um país pode dizer que não vai pagar sua dívida pública, o caso que vai acontecer com a Rússia agora. A Rússia está toda bloqueada, né? Como diz uma conhecida minha, está toda bronqueada, né? E ela não vai ter como pagar, né, suas dívidas, né? Sério, de vez em quando tem umas pessoas que aparecem falando bronqueado comigo. Então, é só. Então, ela não vai ter como pagar suas dívidas. Então, ela vai ser, esse calote do país, a gente chama de risco soberano. Então, o risco soberano é o risco do país não pagar suas dívidas públicas. Isso ocorre, tá? Tem Venezuela aí. O próprio Brasil já teve esse risco no passado. Vocês sabiam que o Brasil... Pode falar, Stephanie. Não, pode falar. Ah, tá. Vocês sabiam que o país mais rico da América Latina era a Argentina? A Argentina já destacou entre os tops de primeiro mundo. Depois é que ela foi caindo na decadência aí, com as besteiras que o pessoal foi fazendo aí, sendo mais socialista do que capitalista. Então, lá, é oriundo do calote, risco soberano, da inadimplência. Quando a gente fala da inadimplência, a gente chama de outro nome, a gente chama de risco da contraparte. Ou seja, você não pegou o dinheiro, o cara não pega o dinheiro de você lá e tem que pagar, entendeu?
ainda fica com raiva quando vocês vão cobrar, né? Dá vontade de pegar o boleto e jogar no meio dos peitos, assim, pá, Ai, meu Deus. não é? Vocês passam Ah, todo dia eu por vou, isso. eu recebi um vídeo, eu vou procurar, eu vou mandar no grupo. Eu acho Mas que é muito engraçado, é tipo isso. Tu já viu que é um é uma galeroso mulher te falando lá que vai cobrando? jogar os peitos do cara lá. Tá lá no Instagram esse Não, vídeo. é um homem, aí ele fala, tipo, numa linguagem, tipo, bem galerosa, sabe? Aí, e assim, eu vou tocar real pra ti, mano. Tu vai ter que pagar o dinheiro que tu me emprestou. Tipo Ah, assim, é o banco cobrando na é mesma isso mesmo. É, justiça. sim. É esse mesmo. Eu já vi esse vídeo, só que eu vi uma mulher Já fazendo viu? isso com a voz do homem no Instagram hoje. Eu morri de rir. Ah, Então, vamos lá. É oriundo do calote, risco soberano, inadimplência ou E falência. crédito especial. Falência. Existem empresas que vão falir, tá? E essa é a possibilidade, né? Visto isso, a gente vai ter outra pirâmide para ajudar vocês na hora da prova. A gente tem outra pirâmide. peraí, rapidinho. É oriundo do calote, aí você colocou como exemplo o risco soberano? O risco Ou soberano que é o... Não, o risco soberano é o nome É do calote. um dos, um Ah, dos tá. tipos. É o risco do país não pagar, tá? Sim, entendi. Então, aqui, quando a gente fala aqui dessa renda fixa, né? Aqui no risco de crédito, um detalhe, ações não tem risco de crédito, não vai ser contemplado aqui, mas o investimento tem maior risco de crédito, a gente chama de commercial papers. São o que a gente chama de nota promissória. Promissória. Esse cara aqui é o que tem o maior, o mais elevado risco de crédito, tá? Depois da nota promissória, o investimento que vai ter o maior risco de crédito chama-se debêntures. Que é o que eu fico confundido o tempo todo. Debêntures é um ativo de renda fixa, é uma dívida. Você dá dinheiro emprestado para uma empresa em troca de juros. Então, debêntures, tá? Debêntures, tá? É um investimento que tem, tá? Um elevado risco de crédito. Tá? Se a empresa SA quebrar, você não recebe. Tá? Um outro investimento que tem, né, um forte risco de crédito, tá? A gente vai conversar muito sobre ele, a gente conversou superficial no CPA 10, né? O nome dele a gente chama de securities, tá? Securities, em inglês, são seguros, né? Mas é conhecido como CRI, CRA e FDIC. São direitos creditórios. São direitos creditórios, tá? Quem é que emite o CRI, o CRA e o FDIC? Quem emite esses caras, a gente chama de agentes securitizadores. Nós vamos estudar. Tá? É essa certificação que eu quero estudar internacional, que vai me habilitar a trabalhar com todos esses investimentos no mercado internacional. Eu só estou querendo que a Finance cresça um pouquinho mais, porque a prova é cara. Vai ser É o o rei das bichão, hein? certificações. Hã? Vai ser o bichão? O rei das bichão, certificações. Eu É, não. bichão. Inclusive, vai uma ex-Bradesco lá comigo amanhã. Saiu do banco em fevereiro, vai fazer uma entrevista comigo para atuar na área de investimentos. Aí, depois dessa turma, né, os investimentos que eu vou ter maior risco aqui de crédito serão CDB, LCI, LCA, RDB. Tá? Essa turminha aqui, tá, vai ter um risco menor de crédito. O que é RDB mesmo, Paulo? Recibo de depósito bancário, tá? Ele tem uma remuneração pré-fixada ou pós-fixada, né? É uma remuneração igual à do CDB, tá? A característica dele é o seguinte, que o RDB, ele não é endossável, então você tem que ficar até o final do investimento, você não sai, entendeu? Dificilmente ele é feito para varejo, tá? E aí nós vamos ter aqui, no final, dois conhecidos, né? Nós vamos ter a poupança, e nós vamos ter o tesouro direto. Tesouro direto. Nós vamos ter aqui o tesouro direto. Tá? Então, quando a gente fala agora eu estou na dúvida. Tesouro direto é a mesma coisa que tesouro nacional?
É. Ah, tá. Beleza. Entende? Então, é aqui que a gente vai negociar esses ativos. Então, olha só. A prova de vocês pode perguntar assim, ações têm risco de crédito? Não. Ações não têm risco de crédito. Ações é um título de propriedade. Ela não tem que te pagar nada, ela tem que te trazer, tá? Então, você não vai ter risco, né, com ações, tá? Mas, olha só o que eu tenho aqui, né? Esses investimentos que estão aqui no risco de crédito, que é não sistemático, eles também têm risco de mercado, tá? Observa isso, tá? Os investimentos que têm maior risco, nota promissória. Se eu disser, cair uma questão na prova, olha, entre um CDB e uma LFT, quem é que tem o maior risco? Aí você olha para a pirâmide. O CDB tem maior risco. CDB. Como é que eu cheguei nessa ideia da pirâmide? Pensa assim, comercial papers e debêntures são emitidos por empresas SA. Vou até botar aqui, SA, aqui em cima para vocês verem. SA, vou botar aqui, S.A. Tá? E aí eu vou fazer assim para facilitar a vida. Vou botar uma seta para cá, uma seta para cá. Então, debêntures no comercial paper, né, são emitidos por empresas SA. Minha pergunta é mais fácil quebrar uma empresa ou quebrar o governo? Uma Uma empresa. empresa. Então, se eu comparar comercial paper, debêntures em relação ao Tesouro Direto, é lógico que o Tesouro Direto é o mais conservador. Mais Né? seguro. Se eu vou botar aqui no segundo aqui, ó, eu vou botar aqui securitizadoras. Tá? Securitizadoras. Tá? Vou botar só um pouquinho mais para cá. Securitizadoras é quem faz o CRI, o CRA e o FDIC. Né? É mais fácil quebrar uma securitizadora ou uma empresa SA? É mais fácil quebrar uma empresa SA. Empresa SA. Tá? Se eu for fazer os outros aqui de baixo, bancos, aí eu vou puxar uma seta para cá e uma seta para cá. Minha pergunta é mais fácil quebrar um banco ou uma empresa SA? SA. SA tem mais risco. Né? E lá embaixo o governo. Então, bem assim, se eu for comparar, por exemplo, o CDB, quem é que tem mais risco? CDB ou LFT? Vai ser o CDB, porque o banco tem mais risco de quebrar do que o governo. Entendeu? Aí agora observa o seguinte, né? Se a prova perguntasse assim, quem é o investimento que paga mais juros? É o CDB ou é uma comercial paper? Comercial paper. Comercial paper, porque aquilo que tem o maior risco de quebrar vai me pagar mais para compensar o risco. Então, por exemplo, todo investimento, para ele compensar o risco, ele tem que me dar uma remuneração maior, mais atraente, para eu poder comprar a ideia do risco. Entendeu? Por isso que muita gente cai em pirâmide. Por quê? Porque a remuneração é muito alta. Se der certo, o cara fica rico, mas o risco dele é perder tudo. E normalmente perde tudo. Tá? Certo? De boas? De boa. De boa. Por que o Tesouro Direto está aqui embaixo? Por quê? Ele tem uma observação, que é uma observação de prova. Tá? O Tesouro Direto ele se encontra aqui embaixo na pirâmide por um seguinte motivo. Ele é considerado, no mercado financeiro, o que a gente chama de ativo livre de risco. Tá? O que é um ativo livre de risco? Um ativo livre de risco é aquele que, teoricamente, o risco de crédito dele é zero. Teoricamente, o risco de crédito dele é zero. Vou dar um exemplo do que acontece na Rússia. Se a Rússia não tivesse feito guerra, o título público da Rússia continuaria sendo um ativo livre de risco. Porque antes da Rússia dar o calote no mercado internacional, tinha que quebrar todas as empresas, todos os comércios, tinha que quebrar o país inteiro para poder não ter dinheiro para comprar, para pagar. Né? Agora, o título público lá na Rússia ele não é um ativo livre de risco, porque o que acontece? A Rússia está quebrada e vai dar um calote, porque ela não tem dinheiro. Então, assim, o último ativo a quebrar do país é o público. Aí, quando quebra o ativo público, os investidores ficam desacreditados naquele país. E para reinvestir, não reinveste mais, não. A Venezuela está com 1000%, né, negativa em relação ao PIB. Está quebrada. Caraca.
entendeu? Aonde pega essas informações? Vocês podem entrar na internet no site chamado Trading Economics, tá? E lá vocês vão ver essas informações, tá? Certo? 2 riscos. Falta um ano, tá? Vou apagar aqui o primeiro, porque a minha lousa cabe pouco agora. Então, vou apagar aqui o primeiro. Nós vamos falar de risco de liquidez, tá? E ele é um risco não sistemático, tá? E quando a gente fala do risco de liquidez, eu vou deixar essa pirâmide, mas vou mudar aqui o conteúdo, né? O risco de liquidez. Aqui, ó. Dá oi. Dá oi. Dá oi. Olha! Oi. Dá oi. Não, mexe aí. Papai tá trabalhando. Vai trabalhar com o papai. Vai trabalhar com o papai. Fala com a mãe. Pesadinho. Pesado. Então, olha só. Risco de liquidez. Vamos ver se eu consigo terminar a aula. Oi. O risco de liquidez, tá? Ele é, tá? Ele ocorre quando o investidor não recebe o preço justo. É quando o investidor não recebe o preço justo. Vou já explicar o que é. Eu vou colocar aqui, renda fixa, está na mesma ordem. Tá? É quando o investidor não recebe o preço justo. Tá? Vou colocar aqui imóveis. É quando o investidor não recebe o preço justo. E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O liquidez, ele é não sistêmico, é? Não sistêmico, tá? Porque o que acontece? Por que ele não acontece? Por que ele não é não sistêmico? Porque ele pode ser eliminado. Como? Você pode escolher um investimento que tem liquidez diária ou não. Entendeu? Agora, olha só. Ocorre quando o investidor não recebe um preço justo. Olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Um investidor, ele comprou uma ação de R$10. Na hora que ele foi vender, o mercado, os outros investidores só queriam pagar R$5 por essa ação. Qual é o risco? Liquidez. Por quê? Ele queria vender, mas ele não conseguiu vender pelo preço que ele queria. Então, o segredo para você não confundir risco de liquidez com risco de mercado é a palavra venda. Se aparecer assim, o cara quis vender, o cara quis negociar e não recebeu o preço daquilo, o risco é liquidez, entendeu? Vem para cá que eu quero terminando, tá? Aí o que acontece? Opa! O papai vai terminar. Ele quer dar aula também. Então você tem que ir com o papai. Senta aqui com o papai. Senta aqui com o papai. Então, assim, o risco de liquidez... Beber água. Bom, o papai dá água para ti, peraí. Oh, meu Deus, dá água para ele. Olha a tia Stephanie e a tia Juliana aqui. Entendeu? Vai. Beber água. Será que tu consegue resgatar ele? Não, ele tá colado comigo. Beber água. Aqui lá no copo. Tá bom. É assim. Ô, Paulo. Para mim, para eu fugir de manhã, vocês precisam ver a luta, bicho. Eu fugir de manhã é uma luta. Então, assim, vamos voltar. O risco de liquidez, ele ocorre a partir da venda. Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui a palavra imóveis. Existem investidores que eles gostam de comprar imóveis, comprar e vender imóveis, tá? Qual é o risco de liquidez do imóvel? Você vende quando quer um imóvel? Não. Não. Então, tem risco de liquidez, a demora. Uhum. E até mesmo o preço. Você pode receber o preço justo? Não. Porque você pode ter um imóvel de 200 mil, mas você está louco para vender ele. E para acelerar a venda, o que você faz? Você deixa ele mais barato. É uma possibilidade. Então, olha só, o investimento que tem maior risco de liquidez vai ser as ações. Continua sendo as ações e os fundos imobiliários, tá? Imóveis.
O imóvel não era para estar embaixo, era para estar lá em cima, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, amanhã a gente explica isso aí, que senão não vai parar, não. Beleza. Então, olha só, imóveis, vocês só troquem aqui, tá? Imóveis não está aqui embaixo, ele está aqui em cima, tá? Em renda variável. Então, assim, o maior risco Coloca logo de... aí, Paulo, porque Deixa eu senão eu vou logo. confundir. Então, deixa eu fazer um negócio mais fácil aqui. Copia ainda não. Imóveis vai ficar no topo, é? Calma aí, Fica deixa no eu só, topo. deixa eu só mudar aqui. Imóveis. Deixa eu fazer melhor, fazer como eu fazia no 10. Renda variável. Aí eu boto ações e FII. E aí eu apago isso aqui. E aí eu boto renda fixa aqui, que engloba tudo, renda fixa. Pronto. Então tá aí. Então, imóveis é o que eu tenho maior risco de liquidez, depois as ações, fundos imobiliários e a renda fixa. Por quê? Porque imóveis, tem gente que pode demorar 10, 20 anos para vender uma casa ou morrer e não vender. Acontece, tá? Então, tá aí. Perguntas que eu já vi em prova, né? Parece uma questão lá, coloca um gráfico de pizza e coloca assim, 80% da carteira imóveis, o resto em renda fixa. Aí pergunta, qual é o maior risco ou o risco preponderante da carteira? Risco de liquidez. Uhum. Porque o cara, na hora que ele precisar fazer dinheiro, transformar o ativo em dinheiro, ele não consegue. Então, assim, se vocês estão lendo uma questão, ela deu ideia de demorar para transformar o ativo em dinheiro, risco de liquidez. Se vocês estão fazendo uma questão e ela deu a ideia de vender, você vai vender um ativo e quando você for receber o dinheiro vai ser menor do que ele vale, risco de liquidez. Se for o contrário, Paulo, você tem um imóvel e vendeu rápido, esse imóvel é líquido, ele não tem risco, ele é líquido. Se você vendeu uma ação rápida, é líquida, então não tem risco de liquidez, tá? Qual é a diferença entre risco de mercado e risco de liquidez na prova? O risco de mercado vai dizer assim, vai contar uma historinha, o preço das ações sofreu uma oscilação em virtude de uma crise, sofreu oscilações em virtude a uma pandemia, sofreram oscilações em virtude de uma fala do governo, entendeu? De Seria uma mercado, então, peste, vai ser mercado, porque são fatores que acontecem, você sabe, mas não controla. externamente. Externamente. E liquidez? Eu pegar algo e tentar transformar em dinheiro. Eu quero vender o imóvel. Demorou, risco de liquidez. Quero vender a ação. Demorou, risco de liquidez. Vendeu um preço menor, risco de liquidez. Entendeu? De boa? Esse risco de liquidez é mais envolvido a parte da venda, né? Sim, sempre. Isso. Beleza? Okay. Tá bom, então. Então, amanhã a gente se encontra de novo nesse mesmo bate-canal, desse mesmo local, e aí a gente vai continuar aí, tá? A gente vai, como a gente teve essa introdução, a gente vai continuar aqui só para comentar o risco de mercado, imagem, para a gente ter mais informação, mas esse esqueminha que eu mostrei para vocês, ele vai ajudar vocês a responderem praticamente todas as perguntas relacionadas a risco. E aí dei umas 10, 15 questões só disso na prova de vocês O lá. meu caiu só isso, e era tipo só do. Eu lembro que na 10 caía só sobre o. Na minha prova, né? O risco de liquidez. Caiu, acho que a maioria das questões. Mas Era assim a mesma mesmo. resposta. Beleza? Abraços e até amanhã. Até amanhã. Tchau, boa Até amanhã. noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite.